E se o celular não for apenas um hábito, mas sim um vício silencioso que está drenando a nossa energia, o nosso tempo e principalmente a nossa sensibilidade espiritual? Você já se perguntou? Bom, hoje eu tirei esse tempo para gravar esse vídeo que nem estava dentro dos meus tópicos que eu queria gravar, mas porque no final de semana Deus me tocou profundamente e eu precisava vir aqui compartilhar o que ele tem falado ao meu coração. Bom, domingo, pós a reunião da igreja, eu e minha família em casa, tranquilamente, eu e meu marido conversando, e eu dei uma sugestão para ele. Meu amor, o que você acha da gente passar um final de semana sem o celular? Um final de semana. A gente deixa o celular apenas para a função de celular, ligação e WhatsApp. Vamos tentar ver se a gente consegue ficar sem as redes sociais, sem YouTube, sem nada disso. E o que acontece? A reação dele, eu estranhei um pouco, porque o meu marido é um homem de fé, um homem temente a Deus, um homem que eu admiro muito e que tem me ensinado muito. Mas naquele momento, ele teve uma reação que eu não estava esperando. Ele reagiu totalmente contra. Ele, tipo, para ele não fez sentido, mas na verdade, no fundo, ele estava revelando o meu coração. E talvez o que eu vou compartilhar aqui, que você possa analisar e refletir também na sua vida. E aí meu marido teve aquela repulsa daquela informação, né, aquela negação daquilo ali. E eu fiquei refletindo sobre aquilo. Eu fiquei um pouco triste, confesso. E ali o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Começou a ministrar que eu agia exatamente assim. Pois Deus já tinha me falado sobre esse assunto comigo, usado várias pessoas há muito tempo, vamos dizer anos, sobre a questão do uso do celular, das redes sociais, no meu caso, principalmente o YouTube, que é uma plataforma que eu amo muito, que eu tenho aprendido muito, é uma plataforma assim que não é à toa que o desejo do meu coração é vir aqui compartilhar os meus depoimentos, né, o meu crescimento, tudo que eu tenho aprendido. E eu acredito que tem, nossa, conteúdos muito enriquecedor aqui nessa plataforma do YouTube. E por isso que eu gosto tanto. Porém, todo o exagero, ele faz mal, não é verdade? E o que que acontece? Eu ali refletindo e Deus ministrando no meu coração. Você também é assim. Quantas vezes eu falei sobre isso? Você até pensou, mas você teve uma reação totalmente oposta, negativa. E eu fiquei pensando, e ali fui refletindo cada vez mais profundo, tipo, o celular não é uma necessidade básica. Como assim a gente não conseguir ficar 24, 48 horas sem usar as redes sociais? Como? Às vezes é mais fácil a gente fazer um jejum de alimento, até de água, do que ficar sem o celular. Já se perguntou sobre isso? Você já pensou em ficar sem o celular? Em fazer um detox, um jejum, sei lá? Eu queria só sentir. Eu queria fazer um teste e, como sempre, ele me ajuda muito, ele me fortalece, ele me dá força. Às vezes eu quero fazer uma coisa, às vezes eu tô sem força e ele vai lá e me impulsiona e a gente consegue fazer. Que nem jejum. Muitas vezes eu já fui jejuar, nem chamei ele e ele veio e fez jejum ali comigo. E, querendo ou não, me dá muita força. E eu, como eu sabia que o celular para mim seria algo difícil, eu queria convidar que ele fosse comigo, porque ele é forte, ele é determinado. Então ele iria me ajudar, porque eu já sabia que provavelmente eu não iria conseguir. E a reação dele me assustou de uma certa forma. Eu não esperava. E eu acredito que nem ele esperava, porque talvez nem ele tenha feito essa pergunta. Então, logo depois, a gente conversando tudo, a gente começou ali a conversar, né, sobre isso, de boa, e aí ele foi compreendendo. Mas o primeiro choque que ele teve, e eu acredito que qualquer outra pessoa que se pegasse de surpresa, teria. A gente não percebe, mas o celular está com a gente o tempo todo. E o celular é uma desculpa para nós. É uma ferramenta de trabalho, com certeza é. É um meio de comunicação, é. Mas as redes sociais, essas dopamina que toma posse
da nossa vida, da nossa mente. E a gente nem percebe e a gente não tem mais controle sobre isso. E isso é assustador e me assustou. E por isso estou aqui compartilhando com vocês, querendo saber também se você já pensou sobre isso. E o que que acontece? Ali a gente conversando, eu cheguei na conclusão, eu vou desinstalar o aplicativo do YouTube do meu celular, para tentar dificultar um pouco o acesso a ele, para ver se eu consigo. E vou estipular que eu vou acessar o YouTube apenas na televisão e no computador. Porque se torna mais difícil ter que ligar o computador e tudo mais, né? Não tá ali na mão, a todo instante ali na tua mão. E assim eu fiz, desinstalei, não na intenção de ficar 48 horas, mas sim porque eu quero sentir qual era a minha reação, como que eu iria reagir. Será que realmente já está me prejudicando? Será que a plataforma, o celular, o mau uso está me prejudicando? E assim, desinstalei tudo e eu fiquei impressionada. Por quê? É muito sutil. Eu sempre usei o YouTube, assisti vídeos maravilhosos, cristão, aonde eu tenho aprendido e absorvido muito. Mas essa é a minha desculpa para poder usar o tempo todo. Fazendo qualquer coisa, eu estou assistindo o YouTube. Estou lavando a louça, estou com o YouTube. Estou organizando a casa, estou com o YouTube. E na verdade, eu não consigo focar nem num nem no outro. Fico uma pessoa sem foco. Porque não consigo aprender 100% o que eu estou assistindo, porque eu não estou concentrada ali no vídeo. E também perco muito tempo para fazer um trabalho que seria mais rápido, porque eu não estou focada 100% ali, lavando a louça, organizando a casa, fazendo as coisas. Às vezes a minha filha chama para brincar e eu acabo querendo assistir um vídeo, porque eu não quero ir lá, para mim lá brincar é mais, eh, vamos dizer assim, não é legal quanto estar ali assistindo aquele vídeo. Não tem dopamina, vamos dizer, né, que é esse prazer para o nosso cérebro. Então, eu estou percebendo, se alguém já assistiu os vídeos meus anteriores, que toda a minha falta de foco, a minha procrastinação, a minha distração, talvez possa estar linkada em alguns por cento relacionado ao celular. Às vezes dá uma vergonha falar isso, né? Mas é verdade. E a gente tem que ser sincero com a gente mesmo. A gente precisa ser transparente com a gente. A gente tem que realmente expor, mesmo que nos constranja. Porque a partir do momento que a gente descobre um erro, que a gente descobre um defeito, a gente já está com 50% de acerto, 50% de melhoria. E eu venho buscando de Deus, eu venho orando e pedindo para que o Senhor me ajude. Eu venho desde o ano passado. Eu não quero ser mais procrastinadora, eu não quero ter mais falta de foco, né? Enfim, tudo me paralisa, me distrai. E, e agora, nesse final de semana, eu acredito realmente que o celular possa ter uma porcentagem muito grande nisso tudo, nesses meus defeitos. E eu quero melhorar. Eu quero melhorar e eu peço ajuda do Pai, de Deus, para que Ele possa me ajudar, porque muitas vezes, principalmente quando se trata de um comportamento vicioso, nós não conseguimos sozinhos, a gente precisa de ajuda. E nada melhor do que buscar essa ajuda celestial, né? Porque muitas coisas na minha vida, só Deus foi capaz de me transformar, eu sozinha não conseguiria. E por isso eu estou nesse processo de melhoria, né, de identificar os meus erros, identificar as minhas falhas, minhas fraquezas e tirar a vergonha de lado, assumir isso e buscar melhorar. Quando a gente assume, já a tua mente ganha uma consciência de algo que talvez ela estava escondendo. E isso, por si só, você já começa a se policiar, você já começa a identificar. E, e sim, nesse período, sem o YouTube instalado no meu celular, eu percebi quanta falta me fez. Me deu ansiedade, me deu, assim, toda hora eu ia procurar, era como se estivesse faltando algo, sabe, esquisito. E, e foi uma sensação que eu precisava sentir.
Eu precisava saber para eu ter certeza que era isso mesmo. E uma coisa que a gente tem falado muito nos dias atuais é sobre o uso da internet, do celular nas crianças, nos adolescentes, né? O que que isso vai trazer para eles, as consequências. E a gente já está até vendo as consequências disso, né? Porém, não se fala muito. Fala nos adultos. E nós precisamos nos avaliar. Nós precisamos meditar sobre esse assunto, se colocar em prova. Eu convido você a fazer o teste. Tenta ficar 24 horas sem as redes sociais, sem YouTube, para você se analisar, para você ver e sentir o seu comportamento, se você vai ter algum sintoma de abstinência. Se você tiver, eu te aconselho sem culpa, a assumir isso dentro de você e a, buscar uma ajuda. O que que você analisar, o que que você pode fazer para melhorar isso, né? Estipular tempo, dificultar o acesso, sabe? E aí você vai ganhando consciência e cada vez mais você vai ficando melhor, né, nessa questão do teu tempo. E falando em tempo, hoje, às vezes a gente fala, nossa, o tempo tá voando, o tempo tá passando muito rápido, o dia parece que já chega o final, não consigo fazer nada. Passa o ano, passa outro ano, às vezes, né, tem filho, o filho já tá ficando grande, e você nem parece que nem percebeu direito ele crescer. E o tempo, ele é o mesmo. Se a gente fosse pensar, era para ser melhor, porque temos tecnologia para nos ajudar. Porém, quem aí nunca se pegou ali 1 hora no celular, sem fazer nada, e quando viu, se assustou, pensou que tinha sido só 10 minutos e foi 1 hora. E muitas vezes é até pior, é mais. Você ali nas redes sociais, porque o teu cérebro ele nem percebe, porque ele tá cheio de prazer, ele quer mais e mais e mais aquela dopamina. Então, quando você vê, muitas vezes você chega do trabalho cansado, toma banho e se perde ali, perdeu a noite. E assim segue o outro dia, e você não se percebe que você está perdendo o seu tempo, que é o bem mais precioso que nós temos, é o nosso tempo. Nós precisamos tomar consciência do viver presente, de viver de presente e de verdade, sem a distração. O celular é a distração nossa, é, é, é a maior distração. Eu acredito que isso não seja só um problema meu. Eu não pesquisei sobre se tem algum estudo científico, ou a proporção, ou a porcentagem, né, da quantidade de pessoas que estão com essas dificuldades, com essas limitações, ou quantidade de tempo que as pessoas perdem nas redes sociais. Pode ser, provavelmente deve ter, se você for pesquisar. Mas nós devemos olhar para nós, cuidar de nós e dos nossos. E o que, quando a gente puder, a gente passar para frente, como é o que eu estou fazendo aqui. Tentando fazer com que outras pessoas também possam tomar consciência e dar valor ao seu tempo. Dar valor do tempo presente. Muitas vezes você está num jantar, está num parque, está num encontro com os amigos. E a maioria está ali no celular. Não está presente. Não está presente, está ausente, está ali dando o seu tempo de bandeja para o seu celular. Não é o celular em si. Mas eu acredito que você me entende. Não tenho as linguagens técnicas para falar sobre o assunto, porque é o meu testemunho que eu estou passando aqui para vocês. Mas acredito que vocês compreendem o que eu estou falando. O nosso tempo é precioso e nós vamos dar conta do nosso tempo. O tempo vai nos cobrar lá na frente. Você vai olhar e falar, nossa, nem vi, o meu filho crescer já tá grande. Eu nem brinquei com ele, porque eu estava ali distraído com o celular. Porque o vídeo que eu estava assistindo parecia ser melhor. Parece que ver a vida do vizinho parece que era melhor. A gente tem que começar a ter essa consciência. Quando foi que a gente se perdeu? Brincar com o filho, fazer as coisas, cuidar, estar ali presente, no toque. Esse é o valor da vida. Como é que foi? Onde foi que a gente se perdeu nisso? Às vezes eu me pergunto, como que foi que eu me deixei me levar por isso? E eu convido todos que assistirem esse vídeo a fazer essa reflexão. Esse canal que eu criei, ele é pequenininho, né? Agora que eu vi, gravando esse vídeo, eu tô com 14 inscritos. E meu coração celebra por cada um. E algumas mensagens que me escreveram ali para mim, que meu coração se transbordou.
que eu li e fiquei muito feliz. Mas gostaria que esse assunto tomasse uma proporção muito maior, sabe? Porque o mundo que nós estamos, ele cada vez mais vai ter distrações para nós. E a gente precisa se voltar para o que realmente tem valor na nossa vida, para voltar para aquilo que não tem preço e que a gente não vai conseguir voltar no tempo. Então, que você possa tomar essa consciência, igual eu estou tomando, e eu oro a Deus para que eu realmente possa conseguir, porque como eu te falei, eu ainda estou no processo. Estou descobrindo, né, o que eu tenho que fazer, né, tomando a consciência disso. Só que o que é bom, que a partir do momento que você toma consciência, você já começa a se policiar. E isso é importante. E nós precisamos ter o autocontrole da nossa vida. Um dos frutos do Espírito Santo é não é o autocontrole, é o domínio próprio. Domínio próprio, ter domínio. Nada me domina. O celular não me domina. Prazer imediato não me domina. A comida não me domina. A preguiça não me domina. A procrastinação não me domina. E é nesse aprendizado que eu estou. E, e que nós, né, possamos orar ao Senhor e pedir ajuda dele. Pedir que ele ministre no nosso coração. Ter humildade para reconhecer os erros. Porque isso é muito difícil, às vezes, a pessoa reconhecer que aquilo ali é um ponto fraco, que ela está errando, que sim, ela está tendo ali um comportamento vicioso. Então, que a gente possamos ter humildade, porque quando a gente tem humildade e reconhece, a gente melhora, a gente muda, a gente evolui, não é verdade? Então, que esse vídeo possa tocar o seu coração, te ajudar também, fazer você refletir. E se você gostou do vídeo, que você possa comentar aqui também, se você tem tido experiências assim, se você tem vivido algo, se você também tem passado pelas mesmas limitações que eu estou passando, que eu estou compartilhando, não tenha vergonha. Inclusive, quando a gente escreve, isso, né, ajuda para nós, na nossa mente, a essa afirmação. E a gente busca ajuda, a gente busca melhorar, a gente busca se policiar. E curte o vídeo, se quiser compartilhe, ajude o meu canal, se inscreve, porque aqui nesse canal o propósito é esse, é compartilhar tudo aquilo que Deus tem tocado no meu coração de transformação ou coisa boa, enfim, eu quero compartilhar esse processo meu de evolução, né, para ser uma mulher virtuosa, conforme Deus determinou para nós ali em Provérbios 31 e que eu possa ajudar muitas outras mulheres, outras pessoas, né? E é isso. Que esse vídeo toque seu coração sobre o uso do celular. Muitas vezes a gente tem desculpa de que é um bom conteúdo, que aquilo vai nos ajudar, mas tudo em excesso nos faz mal, não é verdade? Um grande abraço. Fiquem com Deus.